Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo então a gente vai ensinar as principais orientações de como cuidar da grama a partir de agora. É muito importante que você veja esse vídeo até o final e preste bastante atenção em todas as dicas que eu vou dar aqui, porque são justamente elas que vão garantir que seu gramado seja um sucesso e que fique sempre verdinho e saudável. Quando a grama é colhida do solo na lavoura e paletizada, ela passa por um grande estresse. Ela vai preservar a energia que ela possui a fim de sobreviver a esse grande choque, né? Como resultado disso, ela perde parcialmente a coloração verde intenso e fica mais fragilizada, certo? Ela vai então produzir novas raízes nesse novo solo em que ela for plantada e vai lentamente, ao longo das semanas, recuperando essa coloração inicial que ela possui. Esse processo leva em torno de 4 a 6 semanas no verão e 8 a 12 semanas no inverno, até que você tenha um resultado final, digamos assim, né? Que é quando o gramado recupera a coloração das folhas e desaparece aquelas emendas entre as leivas. Lembrando que no inverno as gramas ficam em dormência. Elas vão ter um crescimento muito mais lento do que o normal e vão perder parcialmente a coloração verde intenso, mesmo em gramados já desenvolvidos, beleza? Observação importantíssima. Após plantar a grama, ela vai precisar ficar pelo menos 40 dias com o mínimo de pisoteio possível ou nada, certo? A grama precisa direcionar a energia dela para produzir raízes novas. E se toda hora tiver um tráfego em cima dela, machucando as folhas, ela vai mandar essa energia para cima para reconstituir as folhas, não vai produzir raízes e com isso vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir se adaptar ao solo e se desenvolver. A falta ou excesso de irrigação são as causas mais comuns de perda de gramados, parcialmente ou totalmente. Quando você planta uma grama nova, ela não tem raízes suficientes para que ela possa segurar a umidade no solo. Então você precisa repor a água para a planta constantemente. Existem dois estágios. O primeiro estágio é o estágio inicial, onde você acabou de colocar as leivas de grama no solo e ela não possui raiz nenhuma. Esse estágio leva cerca de 4 a 6 semanas e você vai precisar de uma atenção muito especial nesse período para que o gramado não tenha uma falta de água e também nenhum excesso, né? E consiga produzir as raízes novas e chegar no segundo estágio, que é um gramado já enraizado, vigoroso e que começa a ter uma certa autonomia de irrigação. E dentro disso, nós temos duas situações diferentes, que é se você plantou a grama nova no verão, em um clima quente, e se você plantou no inverno, em um clima frio. Se você colocou o gramado novo no verão, a irrigação deve ser feita 3 vezes ao dia, todos os dias, durante 4 a 6 semanas, certo? Primeiro horário é no meio da manhã, entre 9h30 e 10h30. Segundo horário, ao meio-dia. Sim, justamente. Esse mito de que molhar a grama ao meio-dia mata a grama é nada mais do que um mito, né? É justamente o contrário. A grama não tem raiz nenhuma para segurar a umidade do solo, então se ela passar o dia todo exposta ao sol sem receber irrigação, ela vai secar, natural, né? Então, meio da manhã, meio-dia e meio da tarde, tá? Por volta de umas 2h30, 3h. Jamais molhar a grama fim do dia ou começo da noite, porque essa água ela vai ficar na superfície do gramado durante toda a noite, o que é um estímulo para doenças fúngicas no gramado, e ao chegar na parte da manhã, essa irrigação já evaporou ou foi absorvida. Então ela não tem uma eficiência muito grande nesse cenário.
Se você plantou a grama no inverno, você vai fazer irrigação no começo da manhã e, se necessário, ou seja, se for um dia de sol forte e se você levantar um cantinho da leiva e ver que o solo embaixo está seco realmente, você vai repetir a irrigação ao meio-dia. Jamais no inverno molhar a grama na parte da tarde ou no fim do dia, porque essa irrigação vai deixar a superfície úmida durante a noite e vai com certeza estimular um ataque fúngico na grama. Cada irrigação que você fizer deve ser feita de forma muito abundante para que a água de fato ultrapasse as folhas da grama e chegue no solo. Como forma de testar se a irrigação foi suficiente, você pode levantar um cantinho da leiva, e verificar se o solo abaixo está molhado ou se continua seco. No verão, cada uma das 3 irrigações é fundamental. E se você esquecer ou pular alguma delas, o gramado vai perder coloração rapidamente e, em alguns casos, pode inclusive secar permanentemente. Então, muita atenção, pessoal. Muito cuidado nessa parte para que você não venha perder alguma parte do investimento que você fez. Se você não possui essa disponibilidade de tempo de ficar 1 hora, 2 horas por dia irrigando a grama, ou se você trabalha fora, passa o dia inteiro fora de casa, chega só à noite, é importantíssimo que você invista em um sisteminha de irrigação automatizado. Nós temos algumas opções de baixíssimo investimento se comparado com o sistema subterrâneo, onde você pode, por exemplo, conectar esse aparelhinho aqui na torneira do jardim, programar os horários de irrigação e deixar que ele faça todo o trabalho para você. Eu vou deixar aqui o link para que você possa entrar e conhecer os produtos que a gente trabalha de irrigação automatizada, cortadores de grama, mangueiras, irrigadores, aspersores, adubos e vários outros itens para a manutenção do gramado. Após, então, essa fase inicial de 4 a 6 semanas, nós chegamos na segunda fase do gramado, que é quando ele já produziu raízes no solo e ele vai começar a ter uma autossuficiência na parte de irrigação. Desse ponto em diante, não existe mais como a gente ter uma fórmula de bolo, digamos assim, para a questão da irrigação. Vai ser uma coisa mais de olho, certo? Você vai irrigar um dia sim, um dia não, ou de acordo com a condição climática, O importante é observar sempre a coloração da grama para que ela esteja sempre com esse aspecto verdinho e vibrante. Se ela começar a ficar mais opaca, com um verde mais fraco, acinzentado, isso é um sinal de que ela está precisando urgente de irrigação. Um outro ponto muito importante na manutenção dos gramados é a prevenção contra doenças fúngicas durante o inverno. Se você plantou a grama nos meses frios do ano, é importante que cerca de 2 a 3 semanas após plantar a grama, você faça uma aplicação de fungicida preventivo. Nosso inverno aqui no sul, ele é muito chuvoso, muito úmido, Então, o excesso de umidade com o frio é o ambiente perfeito para que se desenvolvam doenças fúngicas no gramado. Então, é fundamental que você previna o gramado contra essas doenças aplicando o preventivo contra fungos, certo? Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o contato do Lucas, que é um agrônomo que faz essas aplicações em parceria com a gente a um precinho bem acessível, beleza? Outro aspecto fundamental é manter o gramado sempre com a altura máxima de 2 dedos de folha. Isso serve como regra geral, de forma mais objetiva e mais fácil para todos os tipos de grama. Sempre que a folha de grama ultrapassar a altura de 2 dedos, é a hora de realizar o corte. Quando o gramado cresce acima da altura indicada, ele vai crescer não apenas a folha, mas também o caulezinho que leva a folha à superfície. Então, quando você faz o corte
de um gramado que está muito alto, você vai cortar toda a parte verde de folhas e vai restar somente os caules. Então tem aquele aspecto de que você queimou o gramado, que ele fica amarelo, né? Com manchas bem grandes, amareladas. Isso se chama scalping. O scalping, ele detona com o gramado rapidamente, tá? E conforme o tipo de grama, conforme o crescimento de cada espécie, esse gramado pode levar semanas ou até meses para se recuperar de um único scalping. Então, muito cuidado para manter a grama sempre na altura indicada e realizar o corte quando for a hora de fazer o corte. Não deixe para a semana que vem, para o mês que vem, porque isso vai acarretar um problema muito sério no gramado. Sempre que for feito o corte da grama, é fundamental remover essas aparas de grama cortada, porque elas não são adubo, tá, pessoal? Essas aparas de corte, com o tempo, elas vão criando uma superfície na grama que, além de impedir o escoamento da água para a raiz da grama, ele vai reter a umidade nas folhas da grama, o que vocês já viram que é um grande problema para doenças fúngicas, em especial no inverno, tá? Outro aspecto da manutenção do gramado é manter ele sempre livre de insos, né? As ervas daninhas são plantas invasivas que vão atacar o gramado pelo fato de ele estar a céu aberto. Então qualquer tipo de passarinho, inseto ou coisa que vem com o vento, né, vai cair na grama e vai germinar uma erva daninha. Aquele inso ali, você deve remover ele pela raiz sempre que identificar que algo na grama não é grama. Quando você planta um gramado novo, esse terreno que antes era um barro vermelho, um solo bruto, ele recebeu adubação e irrigação. Então qualquer tipo de sementinha de erva daninha que tivesse naquele solo vai ser ativada, entre aspas, né? E vai germinar. Uma característica muito comum desses insos de solo é quando eles brotam entre as leivas da grama, ou seja, na junção das placas você percebe que tem um matinho nascendo ali. Se você erguer a placa pelo cantinho e identificar de onde vem a raiz daquele inso, vai perceber que de fato vem do solo. Então você deve arrancar esses insos sempre pela raiz. Se você começar a ter muito volume de insos no gramado, algo que fique difícil de remover manualmente, né? Você pode eliminar esses insos de uma forma mais simples, que é com a aplicação de um herbicida seletivo. É um produtinho que ele vai matar os insos sem matar a grama. Basta borrifar ali no local onde estiver a erva daninha, ela vai secar após 15 dias. E por fim, mas não menos importante, temos a questão da adubação do gramado. Quando você planta um gramado novo, você vai utilizar o substrato na base da grama, e esse substrato vai oferecer as condições de adubação iniciais que a grama exige. Porém, a grama vai estar sempre produzindo folhas novas, sempre crescendo. E esse estoque de nutrientes do substrato, ele não é infinito. Uma hora ele acaba, né? E você vai ter então que repor essa adubação no gramado. Essa adubação periódica, ela é feita por cima da grama com um adubo NPK, que é um complexo de nutrientes básicos para o gramado. A primeira adubação deve ser feita 30 dias após o plantio da grama e as demais adubações sempre de 30 em 30 dias. E nunca, jamais se deve adubar o gramado em clima frio, porque o adubo contém nitrogênio. Esse nitrogênio ele vai reter umidade na superfície da grama. Então, em vez de você dar mais vigor ao gramado, você vai estimular uma doença fúngica na grama. Vai acabar mais prejudicando a grama do que ajudando. Então, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo com todas as dicas de como cuidar da grama a partir desse momento. Sigam elas com bastante atenção, com bastante cuidado, pois são elas que vão garantir seu gramado sempre verdinho e saudável, como você espera ele. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem sempre nos consultar através do WhatsApp, que vai ser um enorme prazer poder orientar vocês da forma correta. Um forte abraço, pessoal, e até logo!